Fala, meu amigo do canal FM, Manu Lessa aqui falando. Vamos à hidrostática, alguns detalhes sobre hidrostática que valem muito a pena ver. Próximo conceito que é o princípio de Pascal. Olha o que diz o princípio de Pascal. Um acréscimo de pressão sofrido por um ponto de certo líquido é transmitido integralmente a todos os pontos do mesmo. Como é que é? Preste atenção. Um acréscimo de pressão sofrido por um ponto de certo líquido é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido. Pega esse vaso aqui aberto. Ponto A, ponto B. Ponto B é mais fundo. Filho, eu não tenho a menor dúvida de que a pressão de B é maior do que a pressão de A. Claro, porque pressão é dGH. Quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão. Por isso a pressão de B é maior que a de A. Não é isso que esse princípio diz. Ele não iguala as pressões, ele iguala os aumentos de pressão. Como assim? Imagine que você coloque aqui uma tampa bem justa no recipiente, mas que ela possa se movimentar e que não vaze água. E que você venha aqui com o seu dedo, isso é um dedo, e você pressione isso aqui para baixo. Moleque, pressionando aqui para baixo, o ponto A vai sofrer um aumento de pressão? Vai. Aqui vai rolar um aumento de pressão, ΔPA. O ponto B também vai ter um aumento de pressão? Vai. Um aumento de pressão aqui é ΔP de B. O princípio de Pascal diz que o aumento de pressão em A é igual ao aumento de pressão em B. É isso que ele quer dizer. Se você levar em consideração que uma das equações de pressão, força sobre área, então nada impede de você dizer que a força sobre a área no ponto A é igual à força sobre a área no ponto B. Já existe no nosso canal uma videoaula falando sobre pressão igual a força sobre a área. O link está na descrição abaixo. Acessa lá. Assista aquela aula, ok? Isso aqui é a grande sacada do princípio de Pascal. FA sobre a área A é igual a FB sobre a área B. Eu diria até que isso aqui é uma fórmula, tá? Como que eu uso esse troço? Uma questão clássica, que é a prensa hidráulica. Aquilo que você usa para levantar carro, etc e tal. Como que ela é usada? Ela é um tubo em U, tá? Aqui dentro tem uma substância, que normalmente é óleo. Se você quiser levantar um carro, você coloca o carro na parte maior. Daqui a pouco eu te explico matematicamente por que o carro tem que estar aqui. Isso é um carro, isso não é um caranguejo. E você pressiona do outro lado esse êmbolo, esse pistão, para baixo, com uma certa força F. O óleo se desloca e lá do outro lado eu vou ter um reflexo de uma força também. Só para dar nomes aos bois, eu vou dizer que eu aplico aqui uma força F1 e aqui eu vou ter um reflexo F2. Muita gente pensa que F1 é igual a F2, porque é reflexo direto da força aplicada sobre o pistão, etc e tal. Mas não é isso que Pascal diz. Pascal diz que se houver um aumento de pressão aqui em 1 e houver um aumento de pressão aqui em 2, obrigatoriamente o aumento de pressão 1 é igual ao aumento de pressão 2. Os aumentos de pressão são iguais, but as forças não. Se não, para que prensa hidráulica? Pega o carro e levanta. Direto na mão. Né? A prensa hidráulica ela funciona para quê? Para ampliar a tua força, para aumentar a sua força. Como que isso acontece? Você não sabe que força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre a área 2? E eu tenho direito a multiplicar cruzado aqui. Eu vou jogar só o A2 para o outro lado para te mostrar uma coisinha. F2 é igual a área 2, F1 sobre área 1. Moleque, a área 2 e a força 2 são diretamente proporcionais. Se a área for enorme, a força também vai ser enorme. Então você consegue, com a diferença entre as áreas, ampliar a sua força, tá? Se você tiver um caminhão pesadaço, o que eu te aconselho? Pega uma área grandona aqui de contato e a outra área menor possível. Que com essa diferença entre as áreas você vai conseguir ampliar a sua força. Belezura? Isso caiu na UERJ, uma questão antiguinha, que é a questão do elefantinho, velhinha. Lê comigo. Um adestrador quer saber o peso de um elefante. Utilizando uma prensa hidráulica, consegue equilibrar o bicho sobre o pistão de 200 centímetros quadrados. Então essa área aqui
200 nada, 2.000 centímetros quadrados, exercendo uma força vertical equivalente a 200 newton para baixo sobre o pistão da prensa, cuja área é 25. Então aqui ele faz uma força de 200 newtons para uma área de apenas 25. Olha a diferença nas áreas. 25 para 2.000. Ele quer saber qual é o peso do elefante. Repare que ele fala que o cara consegue equilibrar. Se ele consegue equilibrar, eu entendo força resultante total igual a zero. Olha só, eu sei que o elefante tem um peso próprio dele. E eu sei que quem sustenta ele é o pistão, aplicando sobre ele essa força F2 aqui, que eu vou querer calcular. E como que eu vou calcular? Usando a formulinha de prensa hidráulica. F1 sobre a área 1 é igual a F2 sobre a área 2. Desenrola isso aqui. A força F1, que é essa aqui, vale 200. A área vale 25. Do outro lado, a força 2 é o próprio peso do elefante, porque o peso do elefante está se equilibrando com a força 2. Então eu vou anotar aqui, peso, sobre a área 2, que vale 2.000. Vou simplificar 200 com 25 e vou achar 8. Então 8 é igual ao peso sobre 2.000. Se eu multiplicar cruzado, o peso vai ser igual a 8 vezes 2.000, que é 16.000 nelsons, 16.000 newtons. Matei a questão. Beleza? Questão rápida, rasteira, tranquilex. Próxima questão e última da nossa aula de hoje. Observe na figura a seguir a representação de uma prensa hidráulica, na qual as forças F1 e F2 atuam respectivamente sobre os êmbolos dos cilindros. Êmbolo é isso aqui, cilindros, esses aqui. Admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos por um líquido. O volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1. O volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1, cuja altura é o triplo do cilindro 2. Então, a altura 1 é igual ao triplo da altura 2. É isso que ele está querendo dizer. A razão entre as intensidades das forças quando o sistema está em equilíbrio corresponde à razão... Cadê? Razão entre as intensidades das forças. F1 sobre F2 para o sistema em equilíbrio. Ok? Vamos à resolução dessa questão. Então, foi dito que o volume 2 é igual a 4 vezes o volume 1, enquanto isso, a altura 1 é 3 vezes a altura 2. Se é prensa hidráulica, a força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Como é que eu vou desenrolar isso aqui? Já que eu quero a razão F1 sobre F2. Guarda isso aqui. Vamos falar desses volumes. Fábio Costa, como que é volume de cilindro? É a área da base vezes a altura. O volume 2, ele é igual a área 2 vezes a altura 2. E o volume 1, ele é a área 1 vezes a altura 1, correto? Só que ele fala na questão que o volume 2 é 4 vezes o volume 1. Então, área 2 vezes a altura 2 é igual a 4 vezes a área 1 vezes a altura 1, correto? Traz isso para cá. Você não sabe que área 2, altura 2, igual a 4 vezes área 1 vezes a altura 1? Então, e você não sabe que a altura 1 é 3 vezes a altura 2? No lugar de altura 1, eu vou jogar 3 vezes a altura 2. Olha lá, área 2, altura 2, é igual a 4 vezes área 1 vezes 3 vezes a altura 2. Que aí eu posso cancelar a altura 2 e descobrir que a área 2 é igual a 4 vezes 3, 12 área 1. Eu mato a questão agora, por quê? Você não sabe que força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre a área 2? Então,
Força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Quem é a área 2? 12 vezes a área 1. Pronto, passou, tá? Passou. F1 é igual a F2 sobre 12. F1 sobre F2 é igual a 1 sobre 12. Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Então é isso. Até a próxima videoaula. Ficamos por aqui. Beijo do gordo. Se inscreve no canal, dá joinha e ativa o sininho para que você receba próximas notificações de aulas. Beijo do gordo. Fui!